Antes de você começar, aí você já grava. É, Aí, né? aqui embaixo mesmo, né? Pause é aqui mesmo. Beleza. Então, bora. Deixa eu compartilhar a tela primeiro. Eu ainda não sei mexer muito bem nisso. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, gente, a gente ficou muito tempo sem ter as aulas, né? Acabou que eu postei todas as aulas online. A gente viu até aula presencial, a gente viu até Rutherford, né? Que eu vou escrevendo. Depois, modelo atômico atual, que foi só umas curiosidades, propriedades periódicas, ligações químicas, NOx, ácido de base, tudo foi online. Eu queria saber, antes de tudo, como vocês estão com isso, se vocês estudaram de fato. Pode ser sincero, se não tiver visto qualquer parte, não tem problema, não. É só para eu ter uma noção mesmo. Qualquer coisa eu volto algumas aulas, se precisar daqui a um tempo. Aí, como é que vocês estão? Para mim, aqueles resumos que você mandou foi muito bom. Deu para Ah, é? entender bastante coisa. Ah, beleza, que Pra ótimo. mim também. Mas é igual os outros professores vão fazer mais para frente, Ah, só pegar e fazer tipo um resumão de tudo que foi dado aham. sem ser online, só para a gente ter um apanhado de tudo que já foi dado. Ah, tá. É verdade, o Beleza. professor de história, ele fez assim, tipo, de tudo que ele deu online, ele deu um resumo assim, depois começou, tipo, matéria nova nas aulas ao vivo, ajudou demais. Ah, tá. Beleza. Vou ver se eu faço um resumão, síntese de tudo, assim, então. De qualquer forma, a aula de hoje é de reação de neutralização, sais, e eu fiz óxidos juntos, achando que era uma aula junta já, mas eu descobri que óxido é na próxima aula. Então, eu acho que a gente deve ter um tempo aí, considerando os exercícios, eu posso dar uma voltada depois, no que tiver dúvida, para eu dar uma firmada a mais. E sobre ácidos e bases, vocês conseguiram entender pela aula ou não? Assim, é meio confuso de gravar os nomes no começo, né? Mas Uhum. É, eu gosto dessa matéria, é legal. não, então beleza. É porque, na verdade, a gente começa hoje com sais. E sais, para a gente continuar estudando sal, a gente tem que saber muito bem de ácido e base. Então, vou ver se eu dou umas voltadas, vou falando no meio do tempo, vou falar de inox também. Às vezes vou voltar um pouco na aula. Aí, qualquer coisa, é só vocês me pararem mesmo. Beleza? Beleza. Então, a aula de hoje é sais e óxidos, que são funções inorgânicas. Basicamente, a gente tem quatro funções inorgânicas na química inorgânica, que é ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos e bases, a gente viu aula passada. Ácido é um composto covalente, que se liga covalentemente entre A metais, que libera H+ em solução. O H+ é o átomo de hidrogênio sem um elétron. Ele está sem elétrons na camada de valência. E isso dá característica de acidez. A gente vê que quanto mais H+ libera numa solução, mais ácido essa substância vai ser. Aí, olhando até os registros, não sei se vocês copiaram, mas tem muitos nomes, né? Que é ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, que é o nome do ácido, HCl, HF, e tem o nome do ânion, o ânion é justamente com a carga negativa, referente ao ácido, que é o cloreto, fluoreto, e essa parte de funções inorgânicas, os ânions são muito expressivos para dar o nome da substância. A gente tem que saber muito o nome do ânion para saber dar o nome do óxido, para saber dar o nome do sal, do ácido. Então, é meio chato essa parte por conta da decoreba desse tanto de informação, tanto de nome diferente. No livro de vocês tem muitas regras específicas, que é hídrico vai para ato, o oso vai para não estou lembrando agora, e o outro tem mais um também, que isso é muita regrinha específica que acaba que você fica se limitando a decorar aquelas coisas e acaba que dá uma confusão na sua cabeça. Eu prefiro não ficar decorando essas regras, e habitualmente, com o uso das moléculas, dos sais, das bases, a gente já vai decorando o nome assim. Tem alguns ânions específicos que eu peço para decorar, que eu até anotei no registro, que eram os ursinhos, não sei se vocês estão lembrados, que eles a gente usa em tudo, tanto para o ácido, para a base, quanto para o sal, tanto para o óxido. E
ou the easy admit. Então, então é isso. Não ficar aprendendo muito nas regras, mas decorar com o uso mesmo. Sobre os ácidos, a gente pode dividir entre os hidrácidos e o oxiácido. Lembrando que o oxiácido é o ácido com oxigênio e o hidrácido é o ácido sem oxigênio. Então, esses são os ácidos. As bases, agora, falando das bases, o que são as bases? São um metal ligado com uma hidroxila. Uma hidroxila é o quê? É um grupo OH-. Então, geralmente, a gente fez até uns exercícios de ferro, prata, cobre, que a gente vai ligando. Sempre que tiver OH ligado com metal, é uma base. Até que as bases são mais fáceis. O nome da base é sempre hidróxido de alguma coisa. Hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, por exemplo, ferro FeOH2 é hidróxido de ferro. Agora, se for CuOH, é hidróxido de cobre. Então, o nome da base é mais fácil. Eu não sei como é que eu pego um quadrinho aqui. Tem que parar de compartilhar para pegar esse quadro. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela ou só o quadro? Tá, tipo, tudo branco. Tudo branco? Agora uma bolinha. Isso. Isso. Tranquilo. Então, eu vou voltar para a screen. Então, beleza. Falei do ácido de base, só uma revisãozinha. Então, agora a gente vai começar com os sais. Bom, basicamente, todo mundo conhece o sal mais famoso de todos, é o NaCl, que é um metal ligado a um ametal. O Na é o sódio, o Cl é o cloro. Esse é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. A gente pode pegar esse exemplo e falar, quando há ligação entre metal e ametal, a gente estudou que é uma ligação iônica, que é uma ligação com muita diferença de eletronegatividade. Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade de um átomo de retirar os elétrons vizinhos. O que acontece com os sais? Quando você tem um metal, o metal é muito pouco eletronegativo. Por ser pouco eletronegativo, ele consegue perder os elétrons dele com facilidade. Agora, quando você pega um ametal em contato com metal, ele é muito eletronegativo. Então, ele tem a tendência de puxar elétrons. Então, quando o cloro, por exemplo, puxa os elétrons do sódio, acontece uma atração. O cloro fica negativo, o sódio fica positivo. Carga positiva com negativa se atrai. E esse é o resultado da ligação iônica. A gente fala que quando há muita diferença de eletronegatividade, há essa ligação iônica entre metal e ametal. Então, os sais são isso. São compostos iônicos obtidos pela reação de ácido e base. Compostos que fazem ligação iônica. Agora, uma coisa que vocês têm que lembrar para a vida, que Aí tá dando um eco agora. Alguém tá muito alto? Aí parou. Mas uma coisa que vocês têm que lembrar para a vida é que sempre um ácido e base vão reagem muito fácil e eles liberam sal e água. Liberam não, produzem sal e água. Há uma reorganização entre os átomos da base do ácido que formam água e sal. Se você for pensar, o ácido sempre vai ter o hidrogênio. Lembra que o ácido libera H+ em água, então ele tem sempre hidrogênio. E a base sempre vai ter hidroxila, que é o OH. Então, se a base tem hidrogênio, se o ácido tem hidrogênio e a base tem OH, juntando os dois vai formar água. E o que sobrar vai ser o sal, que é o metal e o ametal. Mas isso é uma questãozinha assim, digamos, que você tem que sempre saber. Que a base dos sais é saber que a reação ácido-base libera sal e água. A gente vai fazer muito exemplo, então acho que vai dar para entender. Pode se dividir entre sais neutros, ácidos e básicos. No livro tem uma porrada de definição, que até não vejo aplicação de tanta definição de sais e óxidos, que eu diminuí todos para só sais neutros, sais ácidos, sais básicos, óxidos neutros, básicos e ácidos. Porque se eu falar todas as definições, não tem sentido, eu não vejo muita aplicação.
Então, eu dei uma comprimida quando vocês forem estudar, acho que vocês vão ver isso. E os sais têm sempre cores características, eles são muito bonitos. Quando você faz laboratório, tem muito sal. Esse azul provavelmente é de cobre, esse verde aqui é de ferro. Eles fazem complexos, uns sais muito bonitos mesmo, cristalinos. É bem interessante essa área da inorgânica. Bom, essa parte eu queria relembrar, era NOx. NOx é meio difícil de se entender, porque é uma parte meio decoreba mesmo. Eu falei lá no caderno que NOx é a carga aparente que os átomos têm devido à sua eletronegatividade. Então, por exemplo, metais alcalinos, que são metais do grupo 1A, eles têm um elétron na camada de valência. Então, quando eles chegam perto de um átomo muito eletronegativo, eles perdem esse elétron, porque eles não conseguem segurar. Então, eles adquirem carga mais um. A mesma coisa acontece com os metais da 2A, esses metais aqui. Eles têm 2 elétrons na última camada. E eles são um pouco eletronegativos. Então, eles tendem a perderem esses elétrons. E quando eles perdem os 2. Então, fica com uma carga 2 mais. Por isso que eu passei essa tabela que a gente usa muito para formar sal, para formar ácido. A gente tem que saber na cabeça mesmo essas cargas para saber montar o composto. Muita questão, eles falam, por exemplo, sulfato de cobre. Se você não souber a carga do sulfato, que é esse ursinho aqui, que é -2, você não vai conseguir montar o composto. Entendeu? Então, é uma coisa que, querendo ou não, é mais uma decoreba, mas é muito importante. Funções inorgânicas, lembrando que cai muito... funções inorgânicas é um assunto que cai muito no Enem, tanto nas funções inorgânicas quanto funções orgânicas. Então, a prata, são alguns que eu mereci um destaque, que é a prata, o zinco e o alumínio. A prata mais 1, o NOx, zinco mais 2, alumínio mais 3. O enxofre menos 2, porque ele está no 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E para ele completar o octeto, ele precisa de 2, e ele é muito eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons que estão à sua redondeza e adquire carga -2. A mesma coisa com o oxigênio geralmente é NOx -2. Os halogênios, NOx -1. F, flúor, cloro, bromo, iodo, NOx -1. Do oxigênio, esses daqui eu botei alguns a mais que eu copiei de uma tabela, mas geralmente é sempre o NOx -2 praticamente. Só os peróxidos que é NOx -1, que é na água oxigenada, é um caso à parte, até vou destacar isso depois. E esses ânions importantes que eu fiz aqui, eles são os que a gente mais usa, que é o nitrato, carbonato, sulfato, fosfato, e o gepeto, é um X-, é qualquer elemento muito eletronegativo. Por exemplo, flúor menos, cloro menos, oxigênio -2, que pode variar qualquer átomo que seja. O nitrato tem carga -1, o carbonato -2, o sulfato -2 e o fosfato -3. Beleza? Então, essa é uma parte que a gente tem que saber mesmo. Aqui a tabela periódica eu botei só para comparar os dados, né? Aqui os halogênios, F, Cl, bromo e iodo. É bom decorar eles são muito importantes. Uma frase boa para decorar é: foi Clarice bronzear em Ipanema. Eu decorei assim, que é a 7A, os halogênios. Uma outra frase muito boa para eletronegatividade, que a gente usa muito, é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eu passei isso no meu registro de caderno. Fui, que é o flúor, do elemento mais eletronegativo. Ontem, oxigênio, do elemento segundo mais eletronegativo. No clube, nitrogênio, Cl. Essa é uma ordem boa para decorar. Então, o que acontece? Deixa eu abrir o quadro. A gente viu que para montar um composto iônico, como que era? Vamos fazer um exemplo mais básico. O Na. A gente sabe que o sódio ele tem um elétron na camada de valência. Ele tem só um elétron. Então, vamos representar ele aqui. Tá difícil de... não dá para fazer uma bolinha. Tá. Ele tem um elétron na camada de valência. E ele é muito pouco eletronegativo, porque ele é um metal. Metal é muito pouco eletronegativo. Então, eles não conseguem prender os elétrons no átomo. Eles perdem esses elétrons. Uma facilidade muito alta. E se eu botar... Desculpa a minha letra aí, vai estar meio difícil. Mas se eu botar o cloro, por exemplo, em contato... O cloro em contato com o sódio, o cloro é muito eletronegativo.
Então, o elétron do sódio vai passar para o cloro, porque o cloro ele quer ficar com 8 elétrons, lembrando que ele tem 7. Então, por ser muito eletronegativo, ele puxa esse elétron. Puxando esse elétron, o sódio fica com carga mais, que ele vai ter um próton a mais que elétron, ele vai ter uma carga positiva, e o cloro carga negativa. Carga positiva com carga negativa gera atração e forma o composto NaCl. Aí, então, nesse momento, como forma o composto NaCl? Dá para mudar a cor? Dá. Você faz a regra do Knox, que justamente você faz um X entre as cargas para você montar o composto iônico, beleza? Agora, a gente pode fazer isso com várias substâncias. Por exemplo, quando a gente via... vamos pegar, por exemplo, sulfato agora. O sulfato, que eu pedi para decorar, -2. Carga -2. Se eu botar um átomo de sódio aqui também com ele, vai acontecer a mesma coisa. Então, o sódio vai ficar com carga negativa, lembrando que ele é do grupo 1A. Então, ele perde sempre um elétron. E o sulfato tem carga -2, fazendo a regra do Knox, o X, você vai ter o composto Na2SO4. O ideal seria que vocês estivessem muito bem nessa parte, para a gente já começar essa matéria de sais. O que a gente vai fazer com sais? A gente vai fazer justamente o contrário. A gente vai ter um ácido e uma base. Agora, fazendo a regra contrária, fazendo a regra do Knox contrária, a gente consegue achar o sal. Falando assim, vocês não devem estar entendendo. É meio complicado pensar desse jeito. Mas, por isso, eu botei um monte de exemplo. Fritei nos exemplos aqui. Vamos pensar. Aqui. Cadê a caneta? Sumiu a caneta. Aqui. Não. E como é que eu faço isso? Espera aí que estou com dificuldade. Share screen. Whiteboard. Aqui, beleza. Vamos pegar, por exemplo, a gente sabe que a reação ácido mais base dá água e sal. Esse é o princípio da função inorgânica dos sais, que a gente tem que saber. Se eu pegar um ácido, por exemplo, o HCl, um ácidozinho, um HCl com uma base NaOH, o hidróxido de sódio, que é o ácido clorídrico, NaOH. O que isso tem que dar? Vocês concordam comigo que tem que dar um sal mais água? Isso a gente decorou. Tem que dar um sal e água. Tranquilo? Mas qual sal isso vai dar? Como que a gente pode saber isso? A gente pode saber porque, olha só, nesse momento a gente tem que fazer a regra do Knox para cada uma do ácido da base. Como que a gente faz isso? A gente sabe que aqui é 1 e 1, porque está implícito. Tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se eu desfizer a regra do Knox, eu vou saber a carga de cada um. Como é que é isso aqui? Vocês estão conseguindo ver a tela? Está aparecendo um sinal aqui esquisito. Tá dando para ver. Tá. Beleza. Se eu desfizer aqui a regra do Knox, vai dar carga mais 1 e carga -1. Então, a gente sabe que quando o ácido jogado para reagir, a gente sabe que ele libera H+. Então, faz sentido. Ele libera H+, e libera, consequentemente, Cl-. A mesma coisa acontece com a base. Quando a base vai reagir, ela não reage, um composto iônico não reage junto, eles separam. Porque a ligação iônica, ela, em solução aquosa, né, onde acontecem reações, os íons se separam. Então, desfazendo a regra do Knox, a gente sabe a mesma coisa. A hidroxila tem carga -1, isso a gente tem que decorar, -1, e o sódio, +1, que ele é um A, beleza? E agora, como que a gente pode saber qual sal? Primeiro, tem que formar água. Então, se tem que formar água, a gente já tem água aqui, ó. O H+ com o H-, fazendo a regra do Knox.
o mais vai para lá, o menos para cá, dá justamente H2O. E o sal, o Na com Cl menos, vai dar o NaCl. Vocês conseguiram entender essa parte? Sim. Sim, beleza? Eu Então esse é o entendi, exemplo... Oi? Eu entendi, só que quando você fez o HCl virar H mais Cl menos, a gente tem que gravar isso? Então, o que acontece? A gente tem que saber que... Deixa eu só apagar aqui. O H é mais 1, o O é menos 2. Sim, isso a gente tem que saber. E a gente tem que saber também que a gente viu em ácido que uma reação... Essa caneta tá sumindo aqui toda hora. Pera aí, rapidinho. Uma reação de um ácido, por exemplo, quando ele é atacado em água, ele libera H+, sempre. Sempre o ácido vai liberar H+. Essa é a característica do ácido. Se ele libera H+, ele libera Cl-. Compostos iônicos e ácidos e bases, quando liberados em solução, eles se dissociam, eles ionizam, dissociam, tem esse termo variando, mas eles sempre se separam para que a reação aconteça. Então, sempre que houver um ácido, uma base reagindo, a gente vai ter que separar eles, entendeu? O ácido, ele ioniza e a base, ele vai dissociar, né? Eles vão separar de qualquer forma. Então, vai haver essa dissociação, essa ionização para que ocorra a formação do sal. Deu para entender? Entendi. Uhum. Deu? Beleza. Então, agora vamos pegar um pouquinho mais difícil aqui. Eu não estou entendendo por que esse negócio... Ah, tá. Se eu pegar agora o NaOH, é uma base, tem hidróxido. OH, hidroxilo, reagindo com o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Se a gente desfizer a regra do NOx para ele, a gente acha o PO4 menos 3, que é um dos ursinhos que eu pedi para decorar. Pode ser que no Enem ele fala o ácido fosfórico reagindo com o hidróxido de sódio. Então, vocês têm que saber montar essa equação química e saber o que vai dar no sal. Na estequiometria, que é a próxima matéria, a segunda próxima matéria, a maioria dos exercícios eles dão só o nome, então a gente tem que montar essa equação e fazer os cálculos acima disso. Por isso que é tão importante decorar essa parte de carga, de NOx, para a gente não passar aperto depois. Então tá. Essa tabela de NOx é fundamental para os outros exercícios. Então, principalmente para estequiometria mais, né? Estequiometria, que igual eu falei, eu tinha até um gráfico de quantos caía, cai todo ano praticamente estequiometria, só no passado que não caiu. E a maioria, eles falam o nome ao invés de dar a fórmula. Mas é claro que tem exercícios que eles falam, que eles dão a fórmula, ao invés do nome. Mas e se caiu o nome, você tem que saber montar o que é. Você tem que saber o que ele está falando na linguagem química, entendeu? Entendi. Então, nesse caso aqui... Nesse caso aqui, tipo, eu tenho dúvida mais na hora de montar, e aí que faz o X, sabe? Onde, tipo, o número que sobe, o que desce. Porque essa matéria aí, eu aprendi ano passado na escola, aí eu peguei os exercícios pra ver. Só que aí, igual, tem valor só de um lado, né? Do lado direito, onde tá o H3PO4. Só que aí, na hora que passa o X, aí o Na fica com mais 4. Aí eu já não entendi nada. Eu falei, depois eu vou perguntar, porque eu fiquei em dúvida nessa parte. O Na, eu não entendi direito. O Na aqui? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você que Beleza. eu fiz. Peraí, só um minuto. Uhum. Mas a tabela de NOx que você mostrou são essas aqui, metais alcalinos terrosos. Isso, né? Uhum. Essa tabela. Isso. Eu botei aqui também, aqui... Aqui, olha, dá pra ver. Esse, a letra B. Onde que é? Não tô conseguindo. Peraí. Ah, tá, peraí. Tá de cabeça pra baixo? Tá virada aqui. Qual letra? A B. H3PO4
Aí mais NaOH. Aí, tipo, aqui onde cruza, ó, eu fiquei, tipo, muito confusa. Ah, tá. Onde cruza, não tem que cruzar necessariamente. O que tem que haver é carga positiva de um lado com carga negativa do outro. Entendeu? Ah, tá. Mas, tipo, aqui no caso dos valores, tipo, 3 e 4. Aí aqui, ó, fica -3. Ah, entendi É agora, porque lembrei. o Na ali é H+. Ah, entendi. Por isso que... Entendeu? Ah, entendi. Valeu. Entendi. Fechou, tranquilo. Então, simbora. Deixa eu continuar aqui. Vamos fazer esse, por exemplo. O hidróxido de sódio com ácido fosfórico. Ele vai dar necessariamente sal e água. Se a gente for fazer a dissociação aqui, o Na, deixa eu mudar de cor. O Na, por ser um metal alcalino, ele tem carga +1, beleza? A hidroxila sempre tem carga -1. Isso a gente tem que decorar. Igual o H+ do ácido, ele tem carga +1, a hidroxila sempre tem -1. E o fosfato tem carga 3-. Ou você pode decorar, ou você pode fazer a regra aqui para voltar, né? Em parênteses, faz aqui para voltar. E agora essa parte que você te confundiu é que não precisa ser necessariamente um X. Só precisa ser carga positiva com negativa e carga negativa com positiva. De cara, o H+ com H- vai dar água. Sempre. Sempre vai dar água. E o outro vai dar um sal. Na+ com PO4 3-, fazendo a regra do X, né? Fazendo a regra do NOx, vai dar Na 3 PO4. Entenderam essa parte? Sim, agora eu entendi. E agora, uma das questões fundamentais que sempre tem pegadinha em estequiometria e sempre todo mundo cai. Quando termina isso, o pessoal acha que terminou. Mas no final, você tem que conferir se a equação está balanceada. Como assim? É justamente a lei de proporções da massa. Você tem um sódio no reagente, tem 3 sódios no produto. O sódio não apareceu do nada, então você tem que ter 3 sódios no reagente. Agora, a gente pode olhar o balanceamento de hidrogênios. Tem quantos hidrogênios aqui? Tem 3, mais 3, 6. Então aqui tem que ter 3. 6 hidrogênios. Aqui tem 3 e aqui tem 3 também. Entenderam essa parte? Não, repete, por favor. Não. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu apagar aqui, que tá muito bagunçado. É porque balanceamento é um pouco complicado para mim. Ah, tá. Beleza. Deixa eu fazer aqui, mudar a cor. NaOH eu vou reescrever, só para tirar essa saturação visual. H+. Opa. H3PO4 dando H2O mais Na3PO4. Não é que tem difícil escrever. Mas o que acontece? Olhando assim, parece estar bonitinha a equação. Só que quando você olha, por exemplo, do lado do produto, a gente tem 3 átomos de sódio de Na. 3, que é o coeficiente dele aqui embaixo. E no lado do reagente, a gente tem 1. Então, a gente não tem como ter aparecido mais sódio do nada. Ele tem que ser demonstrado na equação química de onde ele veio. Esse sódio só pode vir daqui, que é o único lugar que tem o sódio no reagente. Vai ver, pensa que tem 3 bolinhas de sódio. Ela vai reorganizar com H3PO4 e no final vai ter que ter 3 também. Não tem como você ter uma bolinha de sódio e no final aparecer 3, entendeu? Então a gente tem que fazer esse balanceamento. Agora que você fez o balanceamento de 1, você confere os outros. Vamos conferir, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio aqui tem 1. Só que como tem 3 NaOH, a gente vai ter 3 hidrogênios. Aqui, a gente tem 3 hidrogênios. Então, no total, entendi. a gente tem 6. O Na, por exemplo, cada um tem um hidrogênio, no caso, né?
Aí, como são 3 agora, são 3 hidrogênios. Exatamente. É porque o 3, pensa que o 3 bota um parênteses no NaOH. Entendi. Aí você multiplica tudo, entendeu? Aham. Aí, se depois você balanceia, tem que botar um 3 aqui também, para que o número de hidrogênios e oxigênios seja arrumado também. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Vamos ver aqui. Essa matéria é muito exercício mesmo para pegar a manha. Vamos fazer o último exemplo aqui, a gente passa para frente. Não gastar tanto tempo assim. O nitrato de... Vou pegar um ácido aqui, o o ácido nítrico. Não, ácido nítrico. 3, HNO3 mais hidróxido de cálcio, OH2. Isso é um ácido com uma base. Vai dar um sal mais água. Quando a gente for dissociar o ácido, sempre vai ter H+, e o nitrato, NO3-. Nesse caso, você pode só desfazer a regra do NOx, mandando os NOx para cima, ou você pode decorar que nitrato, NO3-. Agora, o cálcio. O metal alcalino terroso tem carga 2+. Ou você pode também fazer a regra do NOx. Ele tem carga 2+. E a hidroxila sempre tem carga -1. Então, isso, H-. Agora, positivo com negativo, que é aquela dúvida que deu, vai dar água. Isso a gente já botou. Positivo com negativo aqui, vai dar o CaNO3. Agora botando parênteses, senão vai ficar só no oxigênio. NO3, 2. Entendeu o que aconteceu aqui? Não, nessa última parte do parênteses, não. Beleza. A gente tem um cálcio 2+. Em contato com nitrato, menos. Quando a gente fizer a regra do NOx, as cargas vão para baixo. Mas como aqui tem mais de um átomo, a gente tem que botar um parênteses para representar. Então vai formar o Ca1, que a gente não coloca, né? Pode tirar. Parênteses, NO. Opa, tá difícil. O NO3, 2. Entendeu? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Mas Tá aí. você entendeu? Não? O que você ficou na dúvida assim? É por conta dessa parte que, tipo, foi todos, entendeu? Aí eu fiquei meio confusa, porque normalmente, tipo, não é meio que soma? Como assim? Soma o que você Tipo, fala? quando faz o X, igual lá no NaPO4. Aí ficou um com 3, outro com 4. Aí, no caso, eu pensei que ia ficar o NO com 2 e o Ca com 3. Entendeu? Não que ia ser tudo. E o Ca com 3? Porque, tipo, ia um subir e um descer, né? Não? Ah, tá. Você tá confundindo quando que você usa qual. Quando a gente tem os dois íons, a gente tem que fazer os dois descendo. A regra do X. Você achar o composto. É igual no Na+, Cl-. Você achar o composto, a gente tem que fazer a regra do X, que aí eles vão formar o NaCl. Agora, quando você quer achar os íons, que é nesse caso, aí você faz o contrário, entendeu? Ah, entendi. Eu, na verdade, nem lembrava que tinha essa diferença, mas eu entendi. Quando você quer achar o composto, você faz a regra do NOx. Aqui, dissociando, é só... Você pode desfazer a regra do NOx ou pode decorar o que dá o quê. Quando você faz a regra do NOx, igual ali, tá? 2+, NO3-. Aí, quando você faz o X descendo, troca o sinal? Tipo, quando é positivo e negativo? Então, a gente ignora os sinais. Nesse caso, a gente usa só o coeficiente numérico. Positivo. Bota tudo positivo. Que aí,
Tem uma explicação por que que a gente ignora, porque é só a gente vai... O número embaixo, ele é referente ao número de átomos. E o número em cima é referente à carga. Ah, entendi. Beleza? Então, essa parte tem muito exercício. Vocês podem fazer autos, que dá muita confusão mesmo. Mas então, vamos passar um pouco para frente aqui. Fizemos exercício, ácido base, essa é a reação mais famosa que tem na orgânica, que dá um sal e água. Agora, os sais, eles têm classificações, igual eu falei, o livro divide em vários tipos de classificações, que é sais neutros, sais ácidos e sais básicos. O que são sais neutros? São a maioria dos sais. Os sais, a reação de neutralização total, ou seja, todos os H+ do ácido reagem com H- da base. É justamente o que a gente fez. Sempre tinha H+ e OH-. Independente da quantidade, todo H+ neutralizaria ou reagiria com OH- formando a água. Todos. Esses formam sais neutros, que não tem nenhum OH- e nenhum H+ na composição dos sais. Eles são neutros. Formam sempre sal e água. Reação comum de neutralização ácido-base, que é o que a gente fez, não possui hidrogênios nem hidroxila em sua composição, que é o NaCl, o sulfato de cálcio, o cloreto de cálcio e o carbonato de alumínio. E esse aqui tem uma foto mais exemplificando mesmo a coloração dos sais. Então, eles são sais neutros. E o que seria um sal ácido ou um sal básico? Seria, por exemplo, ter um hidrogênio na composição do sal, entendeu? Que seria, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que tem um hidrogênio aqui. E um sal básico seria uma hidroxila no meio da composição. Só que esses sais a gente não usa muito. Tanto que eu exemplifiquei aqui só o bicarbonato de sódio, que é um dos únicos que a gente precisa saber. Sais básicos eu nem exemplifiquei nada, porque a gente não usa. Na verdade, nunca usei direito, mas vai que cai, né? Então eu preciso só passar uma geral. Os sais neutros são as maiorias dos sais que a gente trabalha. Agora vamos falar de nomenclatura dos sais neutros. Como que é a nomenclatura? Primeiro, é o nome do ânion, que é o ânion, lembra que é sempre a carga positiva. Carga negativa. Então, por exemplo, o NaCl, o ânion, é o Cl-, beleza? E o cátion seria o Na+. Tranquilo? Então, como que seria a nomenclatura dos sais neutros? É o nome do ânion, nesse caso seria o cloreto, que é o Cl-. Lembra do ursinho Gepeto aqui que eu falei para decorar? Se fosse o cloro, seria cloreto. Então a gente bota aqui o ânion, cloreto, e o nome do cátion, sódio. Esse é o famoso sal de cozinha. Agora esse aqui, o SO4 do ursinho que a gente decorou, é o sulfato. Então, nesse caso, o nome seria sulfato, que é o nome do ânion, de Ca. O que é o Ca? O Ca é o cálcio. Então, o nome é sulfato de cálcio. Nesse caso aqui, o NO3- é o quê? Lembrando que o NO3- é o nitrato. O nitrato, então a gente teria o nitrato de K. O que é o K? Potássio. Nesse caso aqui, eu dei umas aulas passadas, eu falei dessa diferença, que quando você varia o nitrato, por exemplo, que há variação de NOx do átomo que está envolvido, que o átomo que está em conjunto, há variação do nome também. O nitrato é NO3-. Agora, o NO2- a gente chama de nitrito. Nitrito de potássio. Isso é só um exemplo que eu quis chamar a atenção aqui. Eu ainda vou falar desses nomes, dessas variações a mais. Aqui, o CO3, a gente sabe do ursinho aqui, é o carbonato. Carbonato é segundo ursinho. O carbonato de bário. O F-, que é o ânion, é o Gepeto, lembra? Então é fluoreto de
Na, sódio. PO4. O PO4 é um, sim, é um fosfato, que é um ânion, fosfato de lítio. E o FSL3, o cloro é o cloreto, que é só um átomo, cloreto de ferro. Entenderam essa parte? Sim. Tranquilo? Beleza, então. Então, o nome de sais neutros é esse. É o nome do ânion e mais o di, mais o nome do cátion. Aqui tem mais uns ânions que eu quis botar... Opa! Mais uns ânions que eu quis dar destaque. O nitrato, o carbonato, sulfato, fosfato e gepeto são os mais importantes. Agora tem outros que aparecem de vez em quando. A hidroxila sempre aparece, né? A hidroxila, que é de todas as bases vai ter hidroxila, tanto que o nome da base é hidróxido de alguma coisa, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de potássio. Agora, esse aqui é o cianeto. Cianeto muito tóxico, se a gente respira, pode morrer por asfixia. Opa, vocês estão me ouvindo? Oi? Agora sim. Ou minha internet caiu, foi mal. Deu uma caída aqui. Deixa eu voltar lá. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Cianeto é muito tóxico, ele tem um cheiro de amêndoas, assim, muito famoso, tem muita questão com ele. Esse Cl- é o hipoclorito, e esse aqui é o nitrito, que é o NO2-. Esses são os mais importantes. Se você souber a carga e o nome de cada um desses, você consegue fazer qualquer questão envolvendo outros átomos. Porque os outros átomos vão ser praticamente os metais. Os metais não tem variação no nome. Então, nitrato de sódio, carbonato de magnésio, é só o nome do metal. Então, sabendo aqui os ânions, você vai saber resolver praticamente tudo. Agora, terminando os sais neutros. Os sais neutros são os que a gente mais usa. Agora eu vou falar dos sais ácidos. Os sais ácidos é quando não há neutralização eficiente de uma reação ácido-base. Quando há reação de neutralização do H+ com o H-, a quantidade de H+ não neutraliza a quantidade de OH-, a variação. Se tiver mais H+ após a neutralização, significa que vai ter H na composição do sal. Oi. Estão ouvindo? Oi. Não tô entendendo o que tá caindo. Foi mal aí, gente. Deixa eu até abrir a porta aqui, vai que é na internet. Então, voltando ao assunto, então nesse caso, por exemplo, a gente tem uma reação ácido-base, só que não há neutralização completa do H+ com H-, de modo que tenha somente água com hidrogênio. Então, o sal ele vai ter um pouco de hidrogênio. Então, esses sais são chamados sais ácidos. Nesse momento, eu quero destacar somente o bicarbonato de sódio, que é justamente o NaHCO3. O bicarbonato de sódio ele é um antiácido estomacal, né? Ele neutraliza o excesso de HCl no suco gástrico. E eu queria mostrar quimicamente o que acontece. Aqui, ó. Vamos escrever. Bicarbonato. Opa, deixa eu usar essa fonte aqui. Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Quando ele reage com o HCl, que é o ácido no estômago, é uma reação de um sal com o ácido. O que acontece nessa reação? A gente tem a liberação de CO2, água e a formação de outro sal, que é o carbonato de sódio. Essa reação é muito comum de ter em exercício, porque ela destaca a importância do CO2. Sempre que o bicarbonato, por ser um sal ácido, reage com o ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, desculpa, eu botei aqui que é Cl, eu botei errado. Cl. Ele libera CO2.
E o CO2 é muito importante para lembrar que o CO2 é justamente o que a gente arrota. Quando a gente toma um antiácido, a gente toma, por exemplo, um sal de fruta, ele vai produzir muita espuma, e essa espuma vai saindo com CO2. E o CO2 é justamente o que libera o arroto. Essa equação tem muita questão que cai ela. E o sal de fruta, o sal, que é justamente relacionado ao CO2. Outra aplicação do bicarbonato de sódio, vamos escrever ele aqui. NaHCO3, que quando ele é aquecido, ele libera também o CO2, mais H2O, mais, agora sim, Na2. Minha conexão com a internet está instável. CO3. Agora, fazendo o balanceamento, né? Você vai ter um balanceamento de massa, mas o ponto principal de destacar aqui é que o CO2, nesse caso, com aquecimento, ele é justamente o que acontece com bolo, com massas, quando você usa o fermento. A base do fermento é o bicarbonato de sódio. Então, ele vai sempre liberar o CO2 se faz crescer. Né? Um processo de aquecimento do bicarbonato, ele libera CO2. Tem muita questão com isso também. Agora, o Na, a gente não representa ele, que ele é um... Nossa, vê que aqui a gente pode representar. Mas, geralmente, algumas equações iônicas a gente não representa o metal, porque ele é só a gente chama de íon espectador. Ele só está lá, mas ele não influencia na reação. O que é, de fato, influenciador na reação é o ânion. Então, essa é a parte do sal ácido que eu queria falar, que é o bicarbonato de sódio. Geralmente fala o bi para quando tem esse H+ na composição. Então seria que os outros exemplos, esse daqui, aqui tem a composição do bicarbonato de sódio. Mas como eu falei, isso daí não é uma coisa que cai tanto. É a mesma coisa com os sais básicos, que são os sais que possuem resíduos de base após a neutralização, que é o BaOHCl, o CaOH e NO3. Também a gente não usa muito, a gente não sabe usar muita reação com ele. Eu, na química mesmo, na faculdade, nunca trabalhei com sais básicos. E aqui botei uma foto de exemplificação das reações de sais. Sais tem uma cor muito bonita. O cobre, o ferro, o lítio. Igual a gente estava falando há um tempo atrás dos fogos de artifícios, as cores dos fogos de artifício é justamente por oscilações eletrônicas de elétrons na camada de valência de metais. Então, cada fogo de artifício que tem uma cor específica é um metal específico relacionado àquela coloração. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, isso a gente termina a parte de sais. A gente já viu ácido, base, sal. Lembrando que o ácido é que libera H+, base que libera OH-. O sal é um metal e um ametal, faz ligação iônica. Ele é formado a partir de ácidos e bases. Por isso que a gente vê na ordem cronológica mesmo. Ácido, base e depois sal. Porque a partir de ácido e base a gente consegue ter um sal. Então, reação ácido-base sempre libera sal e água. E agora a gente vai ver os óxidos, que são a última função orgânica. Depois disso, a gente vai partir para a parte mais matemática da química. Vou trabalhar aqui. Vou mostrar aqui. Vou abrir essa parte. Que depois dessa parte de funções inorgânicas, a gente vai parar com a matéria praticamente do primeiro ano. Estão conseguindo ver na tela, né? A gente vai parar com a parte da matéria do primeiro ano, que é atomística, ácido base, funções inorgânicas, óxidos. Aí já entra na matéria do segundo ano, que é mais um terço do nosso cronograma. Que é relações numéricas, massa, mol, o mol que todo mundo tem medo, a massa molar, o volume, leis poderais, estequiometria, que são as matérias que mais caem praticamente. Soluções, propriedades coligativas. Então agora a gente já vai mais encerrando mesmo essa matéria. Meu mouse está falhando. Do primeiro ano. Então vamos agora para os óxidos.
Óxidos. Igual eu tinha falado, os óxidos, eles têm um monte de definição, um monte de... Rapidinho, só pegar esse telefone aqui. Mãe. Os óxidos têm um monte de definição no livro, que são óxidos ácidos, óxidos moleculares, óxidos iônicos, óxidos covalentes, óxido básico, peróxido, um monte de definição que não precisa ficar decorando. Então, eu destaquei somente óxidos básicos e óxidos ácidos. E temos algumas aplicações aqui. Os óxidos são compostos binários, ou seja, de dois átomos, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Sendo o oxigênio um elemento muito eletronegativo, qual o único elemento que ganha do oxigênio na eletronegatividade é o flúor. Então, os óxidos são compostos binários, ligados a qualquer outro elemento menos eletronegativo, tirando o flúor. Então, OF não seria um óxido. Mas CO2, CO, NO, xeônio O3, cálcio, oxigênio, magnésio, O, tudo ligado com O, assim, são óxidos. Há diversas subdivisões para os óxidos, isso que eu falei, dentre elas, as mais importantes são os óxidos ácidos e óxidos básicos. Vamos pensar primeiro nos óxidos básicos. O que são... Deixa eu passar aqui a página. Os óxidos básicos são óxidos que, ao reagir com a água, formam bases, beleza? Ou que se comportam como bases em uma reação de neutralização. Como assim? Se comportar como base na reação de neutralização é justamente reagir com o ácido e formar sal e água. É como se ele fosse uma base que estivesse na reação de neutralização. Essa é uma parte que é só um apego na definição mesmo, que exemplos assim a gente não usa tanto. Mas, por exemplo, aqui, o K2O reagindo com HCl, ele vai formar o KClH2O. É um óxido básico mais ácido, dando sal e água. Agora, o ponto principal dos óxidos básicos é quando eles reagem com água, eles formam uma base. Por exemplo, K2O mais H2O, ele forma o hidróxido de potássio, que é uma base, inclusive forte, que está na 1A, no grupo 1A. Agora, falar dos óxidos ácidos. Os óxidos ácidos são as mesmas coisas. Essa parte, lembrando que é muita definição que a gente fica trabalhando. Então, os óxidos ácidos são óxidos que se comportam como ácidos em uma reação de neutralização, ou seja, a mesma coisa que eu falei da base, se uma reação ácido-base, se tiver uma reação óxido-ácido mais base, vai dar a mesma coisa, vai dar um sal com água. Eles se comportam como um ácido na reação de neutralização. Mas o ponto principal dos óxidos ácidos é que quando você tem um óxido ácido, por exemplo, o SO3, reagindo com água, você vai formar um ácido forte, inclusive forte, né? O ácido sulfúrico, H2SO4. Essa nem tem muita variação de íons nessa reação de adição com água. É só você somar mesmo. SO3 mais H2O, se somando toda a fórmula, vai dar H2SO4. Beleza? Então, alguns exemplos de óxidos ácidos são o CO2, o N2O5, o SO2, o MnO3, o CrO3. Todos esses reagindo com água vão formar ácidos. Aqui tem um exemplo do SO3 mais H2O. Agora, essa parte dos óxidos ácidos que é mais importante. Que eles, por exemplo, o SO3, a maioria dos carros, eles são movidos a gasolina, etanol, e tem, liberando para a atmosfera, alguns gases poluentes. E os gases poluentes são justamente esses óxidos ácidos. Por exemplo, o SO3, o NO2, o CO2. O CO2 é muito responsável pelo aquecimento global. O SO3 é responsável pela chuva ácida, que a gente vai falar agora. O SO3, primeiro você tem uma reação dentro do escapamento do carro mesmo, você vai ter um monóxido de enxofre, SO, reagindo com oxigênio, vai formar o SO3. O SO3, ele vai subir, é um gás muito
pouco denso, né? Ele vai subindo até chegar nas nuvens. Quando ele chega nas nuvens, ele reage com a água da nuvem, formando ácido. E o ácido, ele vai caindo para a terra, né? Vai caindo para a superfície, vai caindo nas cidades, vai caindo mesmo, né, em gotas, o ácido, e vai reagindo com o que tiver no seu caminho. Então, essa é a chuva ácida. O H2SO4 é um ácido forte, a gente viu. A acidez dele é uma das maiores. A chuva ácida tem característica de romper alguns materiais de construção, porque o ácido sulfúrico reage, por exemplo, com a mármore. Você já deve ter ouvido falar das esculturas da Aleijadinho com a chuva ácida, estava tendo umas degradações nas artes, né? Degradação. Deixa eu pensar aqui. E vamos ver primeiro a primeira aplicação do gás carbônico. O gás carbônico é um gás incolor e pouco solúvel em água. O nome dele a gente pode falar de dióxido de carbono. Igual eu falei, é muita nomenclatura, não precisa ficar decorando, abrir o livro depois, eu vou decorar a nomenclatura. Elas vão aparecendo recorrentemente, vocês vão decorando, sabe? Dióxido de carbono, por ter 2 oxigênios, dióxido de carbono. Ele é usualmente conhecido como gás carbônico, utilizado pelas plantas para fazer fotossíntese. As plantas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, né? Igual vocês devem ver em biologia. No estado sólido, ele é conhecido como gelo seco. O gelo seco tem uma propriedade muito interessante que... Como assim, né? Um gelo seco? Porque você pega o gelo, ele está liberando gás. Mas como que o gelo está liberando gás? O que acontece com o gás carbônico, a temperatura dele é mais ou menos menos 78 graus, é que ele passa do estado sólido para o gasoso automaticamente. Ele não passa pelo estado líquido. Então, o gelo seco é justamente que você tem uma transformação do estado sólido para o estado gasoso, sem que haja transição pelo estado líquido. Um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global, que aqui tem um experimento chamado sopro mágico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou mostrar aqui como que funciona esse sopro mágico. Vou fazer pelo desenho. Olha só. Se eu pegasse um becker, se eu pegar um becker e colocar nesse becker uma solução bem diluída de NaOH, hidróxido de sódio, bem diluída é para garantir que eu tenha muita água e pouco hidróxido de sódio nesse líquido, e colocar algumas gotas de fenolftaleína. Fenolftaleína, eu não sei se vocês estão lembrando, mas é um indicador ácido base. Que eu passei no caderno outros dias, no início da matéria, acho que era de ácido, que ele indica quando a substância é ácida ou quando é básica. Quando a substância é básica, ela adquire uma coloração rosa. Quando ela é uma substância ácida, a fenolftaleína fica incolor. Ela é só para um indicador mesmo, a gente vai ver mais para frente. Você quer saber se uma solução é ácida ou base? Antigamente eles botavam a língua, só que hoje em dia não dá para botar a língua em ácido forte, não você perde sua língua. Então, a gente tem que ter alguns indicadores, que nesse caso é a fenolftaleína, ela indica só pela cor. Não dá para botar dedo, se você botar dedo, você queima seu dedo todo. Então, o que vai acontecer quando eu pingar essas gotas de fenolftaleína? Eu automaticamente vou ter uma solução rosa. Porque eu tenho uma solução básica. Uma solução base com fenolftaleína, ela fica com cor rosa. Mas o que aconteceria se eu pegasse um canudo e soprasse nessa solução? Deixa eu passar para os desenhos. Então, depois de um tempo que eu soprasse nessa solução, você tem algum chute no que aconteceria com a coloração e com o líquido que a gente está trabalhando? Ia voltar a ficar transparente? Exatamente. Por que você acha que volta a ser transparente? Eu acho que porque no sopro deve ir alguma gotícula de água, não?
Médio. Não água necessariamente. Porque se eu botasse mais água, ela continuaria com a coloração rosa. Porque teria base ainda. Só ia aumentar, diluir essa cor. Alguém tem mais um chute? Gás carbônico? Gás Por carbônico. causa do hidrogênio? Não do hidrogênio. O hidrogênio, ele vai continuar lá, vai continuar na água, ele não vai entrar na equação química. Mas o gás carbônico é a palavra principal. O que acontece? Yes. O ar, o ar, ele é 80% de... Como é que é a composição do ar? Esqueci agora. Desculpa, esqueci agora a composição do ar. Mas eu sei que 0,6% do ar atmosférico é o gás carbônico. Sempre que a gente respira uma leve quantidade de ar. Então, quando você sopra, você também sopra o ar. A gente acabou de ver que o gás carbônico, ele é um óxido ácido. E o óxido ácido é aquele que reage com a água, formando um ácido. Então, se a gente pegasse o que está acontecendo de fato nesse experimento, seria o CO2 que a gente está soltando ele pelo canudo, reagindo com a água do experimento. Lembrando que eu falei que é uma solução muito diluída, então tem muita água em comparação à base. Isso formaria o ácido carbônico, CO3. O ácido carbônico é um ácido, e a fenolftaleína, nesse caso, ela fica incolor. Eu achei um vídeo na internet, era mais legal fazer isso em sala, mas deixa eu mostrar o vídeo aqui. Aqui, sopro mágico. Ele pega a solução com os canudos, a fenolftaleína já está atacada, indicando a coloração rosa, né, básica. À medida que ele vai soprando, a solução vai adquirindo ficando incolor, ela vai ficando mais clara, até que ela fica totalmente incolor. Tá indo. Aí eles estão soprando mais, agora tá indo mais. Até que ela fica branca, que é justamente o CO2 reagindo com a água, formando um ácido no becker. Na química analítica, a gente trabalha muito com isso, que quando a gente quer ver com precisão, o pH, ou você quer ver se a solução é ácida ou base, até você respirar próximo do becker, você consegue ver alterações no pH, porque você vai estar liberando CO2. Então, o ideal seria nem que você respirasse para você saber o pH certinho, a indicação ácido-base certinha da substância. Então, essa é mais uma aplicação, né? Tem muita questão falando disso, por que acontece isso. Então, agora você já tem ideia que é o CO2 reagindo com a água, por ser um óxido ácido, forma um ácido. Agora eu queria falar da chuva ácida também. Que horas que essa aula acaba? Eu esqueci. Eu acho que é 7h50. 50? Beleza. Acho que eu vou até acabar mais cedo. Mas tranquilo. Agora eu queria falar da chuva ácida também, que cai muito no Enem. O ideal seria ter aulas específicas para falar de chuva ácida, falar de terras verticais, efeito estufa, aquecimento global, que são temas que caem muito, principalmente na parte de biologia, química, é um tema interdisciplinar. Acredito que no final do ano a gente pode fazer aulões assim mais legais, não essa dinâmica EAD que fica meio chata. Tomara que tenha passado o coronavírus, né? Para a gente frisar mesmo esses assuntos que são muito importantes. Agora eu vou falar bem rápido assim da chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente por queima de combustíveis fósseis e indústrias e automóveis. Igual eu tinha falado lá em cima, com SO3, agora eu falo com imagens, mais fácil. As indústrias liberam muito SO2, liberam muito monóxido de nitrogênio, NO, dióxido de nitrogênio, NO2, óxido de enxofre, SO2 e SO3, e esses reagem com a água das chuvas, água das nuvens, né, formando ácidos. Tem um esqueminha, um mapa mental aqui que eu achei bacana, que dá para falar bastante. As indústrias, automóveis, gases são lançados na atmosfera. NO2, dióxido de nitrogênio. SO2, dióxido de enxofre. SO3, dióxido de enxofre. Aí já dá para saber como é que funciona a nomenclatura, né? Bem básica a nomenclatura de óxidos. É o óxido de e o átomo. Agora, esses óxidos ácidos reagem com água, formando ácidos.
Aqui, o NO2 reagindo com a água, forma um ácido nítrico. O SO2 reagindo com a água, formando ácido sulfuroso. SO3 reagindo com a água, formando ácido sulfúrico. E como consequência, destrói plantas, contamina o solo, contamina o lençol freático. Os resultados. As chuvas ácidas reagem com carbonatos, como mármore, calcário, carbonato de cálcio, o CaCO3, e compõem as estátuas, monumentos históricos e muitos materiais usados na construção civil. Os monumentos históricos Aleijadinho, que eu tinha falado, que são com o tempo degradados. Reage também com metais, destruindo estruturas metálicas, que corroem, oxidam os metais. A chuva ácida favorece a ferrugem também. Provoca alterações químicas de rios, lagos, contaminando lençóis freáticos. E agora, para fechar, vamos falar só da nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos é bem básica, igual eu tinha falado. É óxido de e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Então, nesse caso, seria óxido de cálcio, CaO. Nesse caso, o gás carbônico, por ter dois Os, a gente fala dióxido de carbono. Agora, o SO2, dióxido de enxofre. O NO2, dióxido de nitrogênio. NO, óxido de nitrogênio. Esse aqui também a gente pode falar monóxido de carbono. O mono é só para indicar que é um oxigênio. O monóxido de carbono eu lembrei agora, mas ele é muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar de um caso, acho que foi em Brumadinho, não sei, que um casal foi para passar um fim de semana num chalé, alugaram um chalé e fizeram uma fogueira dentro de casa. A fogueira, quando você queima madeira, você está queimando diversos compostos orgânicos com carbono, e a queima desses compostos com carbono libera oxigênio, libera CO2. CO2 vai para a atmosfera, mas também há a queima incompleta. O que é a queima incompleta? É quando você não oxida totalmente o carbono. Então você forma monóxido de carbono, que é o CO. O monóxido de carbono, por sua vez, é muito tóxico. Se você não tiver um sistema de ar mesmo, de fluxo de ar que consiga aberto mesmo, fazer trocas gasosas, é muito perigoso porque o monóxido de carbono, ele liga com a hemoglobina do sangue, quando você respira ele, mais forte que o oxigênio. Então a hemoglobina do sangue, ela passa a transferir monóxido de carbono ao invés, preferencialmente, do que o oxigênio. Então você acaba que você vai ficando tonto, até que você desmaia e morre, porque você não tem oxigênio. Porque toda a hemoglobina que tiver, ela não vai captar o oxigênio porque está cheio de monóxido de carbono. Então é um gás muito perigoso. Também tem um monte de cenas de terror, principalmente nos Estados Unidos, né? Eles estão no frio, aí você vai entrar no carro, a garagem toda fechada, e eles aceleram o carro e vai liberando um monte de gás. Um gás de carbono, um gás preto, né? Que é carbono. Libera uma porrada de gás e dentre eles é o monóxido de carbono. À medida que vai aglomerando num ambiente fechado monóxido de carbono, você vai respirando aquilo, vai ficando tonta até que você não consegue mais fazer nada. Você só desmaia e morre. Então é um gás muito perigoso e ele não tem cheiro. Esse que é o maior perigo dele. Tem muita questão que fala disso, é interessante ressaltar. Ele funciona da mesma forma do cianeto. O cianeto, só que o cianeto tem cheiro. O cianeto tem cheiro de amêndoas. Mas ele funciona a mesma coisa. A hemoglobina liga mais fortemente com cianeto e com monóxido de carbono do que com oxigênio. Então acaba que você morre por causa disso. E com isso eu encerro a aulinha. Se tiver algumas dúvidas, quiserem fazer algum exercício sobre a matéria, não tem muita coisa a mais para falar. Vocês podem ler sobre nomenclatura no livro, que é a parte mais extensa do livro. Não sei se vocês estão com o livro já estão com o livro volume 3 ou não? Não, eu só tô com o volume 1. Só com um? Bad. Eu posso mandar as fotos para vocês, ou se não passar um site. Eu vou, de qualquer forma, eu sempre faço registro, que eu gosto para
para ter mais noção de onde que eu estou na matéria e tal, e até se um dia eu precisar de novo, eu tenho já registro pronto. Então, de qualquer forma, eu vou mandar naquele documento que eu sempre faço, as fotos do registro, vou disponibilizar os slides, vou ver se eu coloco alguns exercícios também que eu fiz. No meu caderno tem muito exercício, agora que eu lembrei. Então, eu vou deixar para vocês disponibilizados. Vocês têm alguma dúvida? Ui. Não, tudo certo. Não, tranquilo. Alguém tem uma dúvida? Se tiver, essa é a hora. Bom, então é isso, gente. Acho que com essa aulinha eu vou finalizar mesmo. Semana que vem, o que vocês acharam? Vocês acharam melhor do que texto nos documentos? Como é que foi? Muito melhor. Mil vezes melhor. Então demorou. Então semana que vem a gente faz de novo. A mesma dinâmica. Não, então beleza, ótimo, ótimo. Então, se tiverem qualquer dúvida, pode me chamar aí. Essa dinâmica é meio ruim mesmo, mas estou aqui à disposição. Vou ver se eu olho os exercícios também. Vocês estão tendo exercício no monitor ou não? É só dúvidas mesmo? Tem. Tem? Tem no Drive, né? Tá. É que eu não tenho acesso a esse Drive. Tem todos. Sempre então... lá no grupo da sala, na descrição dele, tem um tá. um link, quer dizer. Não, beleza. Então, tranquilo. Depois eu vou dar uma olhadinha nos exercícios. Qualquer coisa eu comento na sala também. Na aula, alguma coisa que eu achar interessante. Sim, às vezes, tipo assim, você passa alguma matéria, aí você fala, lá no Drive tem tal pasta. Tá. Porque lá é dividido de pasta, tipo de assunto da matéria. Beleza. Não, eu vou olhar isso sim. Então, tranquilo, gente. Obrigadão aí por ter vindo aí. Semana que vem estamos aí de novo. Até. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.